Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o universo das cores. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é cor, vou te falar de que forma que as cores podem influenciar no seu estado de espírito. Vou te trazer também quais são os efeitos da cor. Vou contar sobre as características das cores e de que forma elas podem também influenciar na sua beleza. E pode ser por isso também que muitas vezes você veste determinada cor e não se sente tão bem. Gente, cor é luz. Cor é um fenômeno físico. Isaac Newton, na teoria da cor e luz, descobriu que a cor está associada, à existência da luz. Se a gente, vamos supor que a gente esteja aqui nesse quarto, a gente tem luzes aqui refletindo e vocês conseguem enxergar as cores, certo? Se a gente apaga as luzes, o que acontece? A gente para de enxergar as cores. É por isso também que a gente fala que o preto é a ausência de cor, porque preto, inclusive, não é cor, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o preto e por que ele não combina com tudo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá assistir depois. Então é por isso que a gente fala que o preto não é uma cor. Se a gente apaga tudo isso aqui, a gente não vê nenhuma cor, porque a gente não tem luz. O preto é a ausência de luz, é a ausência de cor. E aí ele descobriu, Porque a cor é esse fenômeno físico associado à existência de luz. A gente tem, então, o fenômeno físico das cores, o efeito físico das cores e o efeito psicológico. Vamos começar pelo efeito psicológico. O efeito psicológico das cores a gente estuda por meio da psicologia das cores. E o que isso significa? As cores, elas estão associadas a sentimentos e a emoções. Toda cor vai estar associada a um determinado tipo de sentimento, a uma determinada emoção. Então, quando a gente vê determinadas cores, a gente sente algo. Eu estou usando uma roupa preta. O que lembra para você a roupa preta? Muitos podem falar que lembra luto, lembra tristeza, mas também muitos podem pensar aí do outro lado que o preto simboliza poder, elegância, porque ambos esses sentimentos podem ser transmitidos com o uso do preto, tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins, sentimentos que estão associados a fatos ruins na nossa vida. E aí depende muito do contexto em que a pessoa está inserida naquele momento. Isso influencia muito também. E aí toda cor vai transmitir determinado sentimento. E aí por isso que é muito importante a gente usar as cores de forma estratégica. Por isso a gente estuda a psicologia das cores na consultoria de imagem também. Porque a cor é uma forma de a gente traçar uma estratégia de imagem para determinada pessoa. Então, além das roupas, além dos símbolos, das linhas, das curvas e tudo mais, a gente também usa a cor como ferramenta de imagem, como ferramenta de estratégia de imagem. O azul, por exemplo, é uma cor que eu sempre indico para quando você vai encontrar alguém pela primeira vez. Quando você vai encontrar alguém pela primeira vez, quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, se você for dar uma palestra, porque azul é uma cor que está associada à fidelidade, à confiança. Por isso até que muitos políticos usam azul, usam a gravata azul, inclusive, porque é uma cor que transmite essa fidelidade, essa confiança. E aí eles usam a cor de maneira estratégica e você também pode fazer isso. Outra cor que eu acho muito interessante e eu gosto de falar para as minhas clientes
é o amarelo. O amarelo é uma cor que transmite energia. Inclusive, ele tem o poder de aumentar a sua circulação sanguínea. E aí, o que que isso acarreta? Te deixa com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas. E aí, se você tá naquele dia meio para baixo, você vai fugir do preto, porque o preto te deixa mais introspectiva, te deixa mais fechada. E aí, você vai usar o amarelo. E você tem que usar as cores a seu favor, não só como ferramenta de estratégia de imagem, mas como ferramenta ali de estratégia de vida, para o seu dia a dia. Aí você usa um amarelo, ou usa um laranja, por exemplo, que também é uma cor que está associada à energia, você vai se olhar no espelho e aí o seu cérebro vai interpretar a cor dessa forma que eu tô te falando. Por isso é muito importante entender sobre essa psicologia das cores. Agora vamos falar do efeito físico das cores. Falei do efeito psicológico, vou falar do efeito físico. O efeito físico é justamente a forma como essa cor vai refletir no seu rosto. E esse efeito ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ser que essa cor reflita de forma positiva no seu rosto. Então vai deixar seu rosto mais iluminado, vai deixar seu rosto mais uniforme. Se você tiver alguma manchinha, vai disfarçar uma olheira. Por outro lado, se você usa uma cor que não te favorece, essa cor vai ser refletida de uma forma negativa no seu rosto. E aí vai acentuar uma olheira, vai acentuar mancha. Por exemplo, quando eu uso determinadas cores, principalmente cores claras, esse efeito negativo, ele acontece no meu rosto. Principalmente quando eu uso branco. Branco, pra mim, é uma cor que não me favorece em nada. E aí eu tenho as formas de equilibrar, porque eu não deixo de usar nenhuma cor. Só tem uma cor que eu não uso, porque eu realmente não gosto e não acho que fique boa pra mim, que é o lilás. O lilás e o roxo. Não consigo usar, não me sinto bem. E aí vai disso, pode ser algo psicológico também, porque o roxo, eu não sei se vocês sabem, mas o roxo, antigamente, ele era usado dentro dos caixões. Ele era usado para forrar os caixões. Então, pode ser alguma coisa relacionada a essa questão psicológica e por isso que talvez eu não goste tanto do roxo. Não só pelo efeito que ele causa no meu rosto, mas por alguma questão, algum fator psicológico também. Pode ser isso. E aí eu não uso essa cor, não tenho no meu guarda-roupa porque eu não gosto dela. Mas eu uso todas as outras, mesmo que não me favoreçam, e aí eu equilibro na maquiagem, nos acessórios e tudo mais. E aí essa é a questão do efeito negativo da cor que eu falei pra vocês. E toda cor possui 3 características. A essas características a gente denomina de dimensão da cor. E o que é a dimensão da cor? A dimensão da cor ela é classificada pela temperatura, pela intensidade e pela profundidade da cor. Temperatura da cor vai ser o quê? Se uma cor é quente ou fria. Uma cor quente vai ter mais adição de pigmentos amarelos. Uma cor fria vai ter mais adição de pigmentos azuis. E aí, determinadas pessoas ficam bem com cores quentes e determinadas pessoas ficam bem com cores frias. Com relação à intensidade da cor. Intensidade diz respeito a quão viva ou quão opaca é aquela cor. Eu vou deixando exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos voltar lá na cor quente. Aqui eu tenho uma cor quente e aqui eu tenho uma cor fria. Agora vamos para a intensidade. Intensidade, quão viva ou quão opaca é aquela cor. Quanto mais pigmento cinza eu tenho na cor, mais suave, mais opaca ela vai ser. Aqui eu tenho uma cor viva e aqui eu tenho uma cor suave, uma cor opaca. E aí a gente tem pessoas que vão se beneficiar dessas cores, com cores vivas, e pessoas que vão se beneficiar com cores mais suaves. E por último, eu já falei então da
temperatura, da intensidade, agora a profundidade. A profundidade, então a gente pensa no oceano, pensando no mar. Se a gente vai lá pro fundo, a gente tem um azul mais escuro. Se a gente está no rasinho, a gente tem um azul mais claro. Então a profundidade diz respeito a quão escura ou quão clara é aquela cor. E aqui a gente tem uma cor escura e aqui a gente tem uma cor clara. E assim também é na nossa beleza. Algumas pessoas se beneficiam de cores escuras e outras de cores claras. No meu caso, por exemplo, eu acho que se vocês olharem aí nos meus vídeos, 90% eu tô usando cores escuras. Porque as cores escuras são as que mais valorizam a minha beleza e mais me deixam bonita. Se eu não me engano, eu acho que vai ter um vídeo que eu tô usando branco, que eu até falei pra vocês que não me favorece tanto. Acho que vai ter um só. Mas aí, o que eu fiz? Coloquei um batom escuro. Dei aquela equilibrada nos acessórios e na maquiagem. Então, é por isso que muitas vezes você compra uma roupa, uma determinada roupa, e essa roupa fica lá no fundo do seu armário. Porque essa roupa pode produzir um efeito psicológico em você, que você não goste da cor por algum motivo, mas você não sabe. E também porque o efeito físico dela também é negativo em relação à sua beleza. E aí eu volto lá no meu exemplo do roxo e do lilás. Eu comprei uma vez uma t-shirt lilás, assim, roxa. Comprei porque acho que era uma promoção na época até. Comprava acho que 3 camisas, 3 t-shirts e aí saía com um preço bom. Essas t-shirts mais básicas, mais casuais. E aí eu lembro que eu fiquei procurando, né, as cores e tal, e só tinha cor que eu não gostava. Mas eu falei, beleza, vou comprar. Comprei. Eu lembro que eu comprei 3 cores, uma cinza, ou seja, péssima pra mim também. Uma rosa bebê, também não ficou legal. E uma lilás. E a lilás foi a que ficou mais tempo entulhada lá no meu guarda-roupa e que eu não usava. E eu não entendia o porquê. E isso aconteceu antes de eu me tornar consultora de imagem, então já tem bastante tempo que isso aconteceu. Eu não entendia o porquê de eu não gostar daquela blusa. Eu vestia, me olhava no espelho e eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu não me sentia bem. Eu me sentia com cara de cansada, enfim. Acontecia isso com essa blusa. Mas hoje eu entendo o motivo. Porque aquela cor não me favorecia e porque muito provavelmente o efeito psicológico daquela cor em mim me causava algum desconforto, que é a questão que eu falei pra vocês lá do roxo, de onde que o roxo era usado antigamente. E aí é justamente isso que acontece, gente. Se você usa uma cor que não te favorece tanto, você não vai se sentir bem. Essa roupa vai ficar guardada lá no seu armário, você não vai usar, enfim. Você acaba gastando dinheiro com uma peça que não te favorece, que não funciona pra você. Por isso que é muito importante entender o que é que funciona. O que é que funciona pra gente é uma questão de autoconhecimento também. Então, é muito importante você saber quais são as cores que funcionam pra sua beleza.